esse estudo vai trazer muita luz para você. Não converse, não sai para banheiro agora, preste atenção, porque Deus está aqui para abençoar, não importa qual seja o seu problema. Ele está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o 9, o versículo, nós vamos começar no versículo 29, diz assim, vamos devagarinho para nós chegarmos até onde Deus quer que nós cheguemos. E como antes disse Isaías, o profeta, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Olha que coisa séria, o profeta falou isso. Sodoma, nós sabemos, e Gomorra foi quando aquelas cidades, os homens esqueceram que eram casados e ficava só homem namorando com homem. E isso aí, Deus destruiu a cidade, mandou fogo e enxofre. Tem vídeo hoje que mostra como é Sodoma, só montanha de enxofre lá até hoje. Não tem vida, não tem nada lá. E o Isaías disse, se Deus não tivesse deixado descendência, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. O que ele está falando para nós? Descendência de pessoas que andam pela fé. Nós não teríamos Deus, seríamos espiritualmente um deserto, um monte amontoado de pedra, de enxofre, de outras coisas, que não tem vida, não dá um mato lá, não dá nada, simplesmente acabou com aquela região que era riquíssima. Foi para lá que o sobrinho de Abraão, quando Abraão quis separar dele, porque os pastores estavam brigando, eles tinham muitas ovelhas e vacas e tal, e ele então disse, sobrinho, não dá para ficar mais junto, escolhe para que lado você vai, se você falar que vai para lá, eu vou para cá, se você falar que vem para cá, eu vou para lá. O Ló, muito cobiçoso, olhou e disse, nossa, ali que é o lugar, tem muita água, ali eu vou ficar rico, eu quero lá. O Abraão, pode ir. Ele foi para lá. Esse lugar hoje não é nada, é um deserto completamente, não dá para recuperar para nada, não tem jeito. Então, se Deus não tivesse deixado descendência da fé, pessoas que entendem a palavra de Deus e pregam, não haveria cura, não haveria libertação, haveria religiosidade, é só aquelas coisas, dogmas, credos, e não funciona. Mas o povo precisa de quê? Ouvir falar que o paralítico do passado foi curado é bom, mas quer saber que o paralítico de hoje é curado, que o cego de hoje é curado, que o surdo de hoje é curado. É isso que nós temos que entender, e é isso que revoluciona a sociedade. Quem é que não quer ver, não quer receber uma bênção de Deus? No mínimo a pessoa quer ver, mas também quer receber, e a bênção é para todos. Aí vamos entrar no assunto agora que eu quero dar para vocês, foi só a introdução. Versículo agora seguinte, é o versículo 30 agora. Que diremos, pois? Qual a conclusão? Que os gentios, nós, na Bíblia somos chamados gentios, que não somos judeus, porque a bênção era dos judeus, e eles fracassaram. Eles deveriam ser tanto andar com Deus, que eles mostrariam Deus para todas as nações, e elas se converteriam, mas eles entenderam errado. A terra da promessa que Deus deu para eles, Canaã, era uma terra muito rica, chegava a dizer que lá manava leite e mel de tão boa que era, mas eles só ficaram na prosperidade material. Você sabe essa Sodoma e Gomorra, por que os homens tomaram essa decisão? Por causa da abundância de pão que tinha, de prosperidade. Quando as coisas são muito fáceis, as pessoas começam a se dar ao pecado, e eles então agiram dessa maneira. Aí Deus diz aqui, que dirão pois, qual é a conclusão? Que os gentios não buscavam a justiça, não queriam saber. Alcançar a justiça, que não buscavam alcançar? Sim. Quando foi os judeus não aceitaram Jesus, o evangelho virou para os gentios, e graças a Deus, os povos hoje estão se convertendo em quantidade. Então, alcançar a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. E eles, os judeus que eram povo de Deus,
Mas Israel, que buscava a lei da justiça, a justiça é uma lei, pessoal. A lei da justiça funciona pela fé. Quando você entende, você passa a ser uma pessoa que a Bíblia chama que é usado como se fosse um Deus. Porque você toma uma decisão e manda o mal embora, e o mal vai embora. Aqui nessa igreja Deus já fez maravilhas grandiosíssimas que Deus fez. Cadê a nossa irmã aqui, Regiane? Então, a Regiane é aquela que veio dia 1º de outubro, foi dezembro? Dezembro de 2021. É isso aí. 21, vai fazer 2 anos agora. Isso. Foi 2020? Não, foi 21. 21. Vai fazer 2 anos agora. 2023. Eu lembro direitinho que ia fazer 2 anos que eu tinha vindo aqui. Isso. Eu passei tanto pelo mundo, mas já passou 2 anos, já passou. Aí eu vim para cá. Essa senhora chegou aqui na cadeira de rodas, soltou lá fora, veio, que a maioria conhece dela aqui, para dar a volta à Vitória, que a criada aqui, filmaram ela na hora, lá, no andador. E Jesus curou, ela saiu andando aqui, meu irmão, deu um show, subiu aqui e não tem mais nada, uma mulher completamente curada hoje. Esse é o Deus que nós cremos, esta é a lei da justiça. Que justiça é essa, missionário? Presta atenção. Adão pecou, a coisa ficou na garganta do Senhor Deus, a vingança que ele ia fazer. Por quê? Porque o diabo enganou Adão e Eva. Primeiro foi Eva. Ela conversou com o diabo. Quem conversa com o diabo é enganado, pessoal. Nunca conversa, não. O bicho tem uma capacidade de enganar que você passa você para trás. Eu sou mais esperto, coitado de você. O diabo e os demônios, eles eram anjos. Os anjos têm mais entendimento, capacidade do que o homem. E quando eles pecaram, eles passaram a ser malignos. Então a mentira deles é tremenda. Engana você que quando você vê já passou a perna. Só falam mentira. Não sei se aqui no Rio Grande do Sul tem uma história que explica o que é mentira. Lá no Espírito Santo que eu nasci tinha. As mães contavam para os filhos. Vou lhe contar. Diz que tinha um homem lá chamado Lau. Venceslau chamava de Lau, era velha, Velhau. O Velhau. E o Velhau só sabia falar mentira. Aí um dia estavam uns irmãos, 10, capinando assim debaixo da estrada, longe, né? E olharam lá, vinha no pangaré lá, o Velhau lá, tal. E falou assim, vamos brincar com o Velhau, Val? Ô, Velhau, ele fala, contou a mentira sem pensar, eu não posso não, que eu buscar remédio para a mãe de vocês, está quase morta, e foi embora, lá, garanchada, e correram 10 quilômetros a chegar em casa lá. A mãe nunca teve tão boa como aquele dia, vamos pegar esse velho. Cada um pegou o chicote e foi para a cidade. Encostaram o velho junto à padaria lá. Velho safado, olha o que você fez. Você quase matou ele do coração. Eu falei, não tem culpa. Como é que você não tem culpa? Olha o que você falou. Vocês não pediram para falar uma mentira sem pensar? A primeira que saiu eu falei, eu só falo mentira. Então, irmão, o demônio é assim. Se você conversar com ele, ele engana você, você pensa que é de Deus, e fica até adorando Deus através da mentira do demônio, não adianta nada, você até ofende a Deus se fizer isso. Então, teve esse problema. Então, como é que Deus, eu vou fazer o homem poder chegar diante de Deus? Eu acho que o seu ganho que está muito aí, que está tapeando aqui, o ganho tem que ficar no 3-4, não pode passar disso, senão fica piano. Amém. Vai pondo aí para não piar, senão eu vou ficar só aqui, que eu gosto de chegar aqui, olhar, porque tem muita gente, eu faço assim, e faço aqui, e é bom ficar andando, irmão, porque você parar todo o tempo, porque daqui a pouquinho sai igual um boneco aqui, ó. Então, tem que fazer exercício. Então vai escutando. Aí Deus criou um plano. Eu vou redimir a humanidade. Ele olhou, mas não tinha uma pessoa que pudesse pagar a conta. Ele olhou para o filho dele, que só tinha um, que era Jesus, e o filho entendeu, e disse, pai, eu pago essa conta. Aí veio Jesus. Jesus era Deus com o pai, é no mundo espiritual. Aí o pai foi
tem capacidade para tudo, reduziu Jesus a uma semente, a mesma que criou a mim, criou você. E ela foi implantada no ventre da Virgem Maria. E ela então, ela concebeu, cresceu, 9 meses depois ele nasceu igual nós nascemos. Jesus tinha duas naturezas, tinha a divina, mas não veio como Deus, ele veio como homem. O que ele fez aqui é um exemplo que eu posso fazer, que você pode fazer. Ele mesmo disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. É só você começar a se dedicar, eu vou mudar a minha vida, eu vou prosperar, eu vou pagar minhas contas, eu vou ser curado, mas sua doença não tem cura. Como é que não tem cura se Deus cura? Claro que vai ter cura. Aí você vai aprender. O que Jesus fez? Ele foi pregado na cruz. Quando ele foi pregado na cruz, o Senhor Deus foi pegando o pecado de toda a humanidade, as doenças de todo mundo, e colocou sobre Jesus, e ele sofreu esses males. Na hora que colocou, Jesus tornou-se pecado com o nosso pecado. Aí o pai não podia mais contemplar o filho dele, ficar perto. Por quê? Porque Deus é santidade, da santidade, da santidade, da santidade. Ele é um fogo consumidor. O mal, ele fulmina o mal. Aí Deus virou as costas e foi embora, e ele gritou, meu pai, por que me abandonaste? Deus nem respondeu, ele sabia disso. Aí Jesus naquela hora foi separado de Deus. Separado de Deus significa morte espiritual. A pessoa que não se converte já está separada, ela não tem que fazer nada para ir para o inferno, já vai para o inferno. Ela precisa ouvir o evangelho e aceitar Jesus para ela ser salva. Aí ela dá a meia volta e volta para Deus, e Deus salva. E quando ele salva, ele dá o poder a essa pessoa para ela se tornar filho de Deus. Você tem esse poder se você aceitou Jesus, mas se você não usa, você continua mentindo, fazendo as coisas erradas, alguns adultério, outros roubo, outros e tal. Por quê? Porque ainda a velha natureza está ali, a pessoa não entendeu que ela tem o poder para se tornar filho de Deus. Ela vai dizer, eu não vou fazer mais isso, eu não faço mais isso, agora eu sou de Deus, e dessa maneira ela vai para o céu. Bom, o que Jesus fez? Aí na cruz ele estava ali, morreu espiritualmente. Quando ele viu que todos os pecados, estava tudo sobre ele, não, você tem que fazer o que eu estou falando, abaixa esse ganho aí, senão vai ficar a mesma briga de sempre. Aqui eu já tinha acertado isso. Daqui um pouquinho ninguém ouve mais nada, que fica enjoada a coisa. Não é que eu sou enjoado, não, eu tenho mais 50 anos de ministério, eu estou cansado de ouvir som em tudo quanto é lugar. Então você põe todos eles flat aí, 5, tira agudo e grave, põe tudo 5 aí, e o ganho se abaixa, tem que abaixar o ganho. Vai abaixando o ganho, ainda está 1, isso aqui quanto é que é pouco, você não consegue mais prestar atenção. Glória a Deus, ainda não, está quase chegando, está melhorando. Põe o ganho agora lá para 4 aí, e já está bom. Quando o ganho está baixo, você pode pôr o volume até no alto que não estoura. Está fazendo é porque é o ganho. Ganho é brilho. Aí dá muito brilho, dá esse negócio. Com muita luz você não consegue enxergar, não é isso? No som está a mesma coisa. Melhorou um pouco. Aí vai escutando, mas se deixar tudo no flat eu agradeço. Não está no 5 não, que é o som do microfone que sai. Quando a pessoa tem bom ouvido, ela vai acertando e acerta antes. Bom, aí vai escutando. Então Jesus foi e viu que tudo estava sobre ele, ele gritou, está consumado. Terminou. A obra já está com ele, ele sabia o que ia fazer. Estava ali todo o pecado, toda a doença. Ele foi, inclinou a cabeça e morreu. Segunda morte, a física. Nós nascemos mortos, separados de Deus, em pecados, mas nós, aceitando Jesus, acaba essa morte, nós somos religados a Deus. E quando morremos fisicamente, se tivermos com Jesus, nós iremos para o céu. Se não tivermos, vamos ter problema, que lá no céu tem 10 grupos de pessoas que não vão. Está em 1ª carta aos Coríntios 6:10, os 10 grupos. Bom, vai escutando. Aí Jesus, o que Jesus fez? Jesus desceu ao inferno. Para quê? Para praticar a justiça. Aquele estava aquela faca na garganta de Deus.
E ele foi lá. O Pai foi com ele? Não. O Espírito Santo foi? Não. O anjo foi? Não. Foi sozinho. Como é que o senhor sabe? Isaías 63 fala isso. Fui sozinho e pisei no lagar. Ninguém estava com ele. Ele chegou no inferno, foi uma festa, batiam palma, agora está conosco. Calma, diabo, você não sabe o que Deus planejou? E Jesus começou então a lutar com eles. 3 dias ele ficou lá. Ele puxou deles todo o poder que eles tinham para tocar em mim e tocar em você. E nós estamos doentes porque o bicho está tocando, vai escutando. Quando ele viu que todo o poder estava sobre ele, mas puxou o quê? Não foi brigando, não. Ele lutou tirando, sofrendo cada doença, sofrendo cada mal. O seu mal já foi sofrido por Jesus. Na hora que ele puxou tudo, o Espírito Santo foi lá no inferno e tocou em Jesus. Ele vivificou Jesus, deu vida de novo, porque ele estava separado do Pai. E nesse momento, meu irmão, isso em Efésios 2 fala isso. Nesse momento, ele deu vida para todos nós. Nós fomos vivificados com Jesus. Essa mensagem tem que ser ensinada, como eu estou ensinando para você, porque duvido que as pessoas não vão querer. Espera aí, se eu estou vivificado, eu vou aceitar esse Jesus, eu vou servir Jesus, que eu vou para o céu. A pessoa que diz, não tem problema se eu for para o inferno, ela é louca. Ela não está bem da cabeça, porque lá vai ser um dia, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, multiplica 1 trilhão por 1 trilhão, por 1 trilhão, por 1 trilhão, multiplica aquela soma por trilhões de vezes, nunca vai ter fim. É uma decisão que a pessoa toma, mas tem que explicar bem. Aí Jesus foi e praticou a justiça. Essa justiça, os gentios que não estavam alistados, porque os judeus desprezaram Jesus, praticaram pela fé. E os judeus, voltando aqui agora para você poder entender, e os judeus que eram povo de Deus, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque não usou a fé. Usa as autoridades lá, enganaram eles, não, vamos esperar o Messias, até hoje estão esperando. Mesmo todos os profetas falaram centenas de casos, que Jesus iria para cumprir, Jesus cumpriu todos eles. Não estão esperando um Messias, mas outro, ele já veio. E por que aconteceu isso? Porque quando Moisés desceu do monte Sinai, a glória de Deus era tão grande que eles não podiam olhar para Moisés. Aí Moisés pôs um véu. Esse véu ainda está no entendimento deles, mas a Bíblia diz que no final dos tempos, esse véu vai ser tirado, aí eles vão chorar, vão buscar Jesus, vão querer fazer a obra que nós gentios não estamos fazendo, fazemos de passo pequeno, devemos fazer de passo grande, aproveitando que nós somos agora o povo de Deus. Presta atenção. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Por isso que ele brigava com Jesus. Hoje é dia de descanso, você está curando as pessoas. Jesus dizia, vocês são um bando de ignorantes. Eu tenho poder para curar. Em outras palavras, você tem que interpretar aquilo ali. Se eu não uso o poder, eu estou fazendo mal. Se eu uso, eu estou fazendo bem. Se eu uso e curo no dia do sábado, vocês me acusam. Mas se eu não usar, vocês me aplaudem. Mas quem faz o mal, faz o mal. O bem vocês estão condenando. Eles estavam completamente perdidos. E eles ficaram sem dar resposta para Jesus. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, que Jesus é a pedra da salvação, mas de tropeço. Quem não vem pela fé, tropeça nele. Não creio que Deus vai curar uma pessoa desse jeito. Há um milagre que eu tenho mostrado na televisão esses dias, irmão, muito sério. A mulher, dentro de 1 mês, pegou um câncer na língua. Quando você vai olhar a língua da mulher, está grandona. Foi no doutor, disse, o negócio é sério. Foi no dentista primeiro, para ver, pensando que era afta. Não, procura um médico. Então, foi procurar, fez o exame, o médico vai para o especialista. Ela foi. O especialista, senhora,
Temos que cortar a sua língua 75%. Cortar aqui do lado do pescoço, que já atingiu aqui esse músculo. Temos que fazer um buraco aqui, que só nunca mais vai se alimentar, porque nós alimentamos com a língua, ela que joga a comida para dentro, só não vai falar mais. Ela disse, ficou assim, mas me dá um prazo. Não pode, vou te dar 15 dias, mas vai fazer quimioterapia amanhã já. Ela começou a fazer, fez 2 quimio e uma rádio. 15 dias volta aqui, ela voltou 11 dias depois, fez o exame que ele pediu e levou. Quando olhou e disse, não, está errado. Eu nunca vi isso. Esse foi Deus, doutor. Ela é de Jesus, essa mulher, mora em Limeira, São Paulo. A filha contou testemunho lá em Portugal, porque ela também morava lá, e a filha frequentou nossa igreja há 6 anos, pediu oração lá. Nós oramos, veja, é bonito, né, pessoal? Isso é que é a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Aí diz assim, olha, como está, tropeçada pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê, não será confundido. O que não crê é confundido. Ah, mas eu pensei, você não tem que pensar, você tem que ver o que Deus está falando, e fala o seu coração. Você medita na palavra, ela abre, você crê, e Deus opera, e Ele vai operar aqui hoje em nome de Jesus. Eu vou começar.